Bom dia para todo mundo. Hoje, na nossa aula de MTAS, o que a gente vai fazer é discutir notas etnográficas. Então, eu queria começar hoje começando com um debate. O que é para vocês a fazer etnografia? Vamos fazer uma primeira rodada. Que impressões você tem sobre isso? Vamos fazer uma primeira rodada. Thaís, você pode começar? Posso. Eu acho que notas etnográficas é muito do que também a gente já discutiu nas outras aulas, sobre você registrar o encontro, né? Registrar essa experiência para você poder fazer uma análise sobre, assim, sobre suas impressões, sobre o que aconteceu. Então, acho que é muito também descrições do que está acontecendo e do que você está observando enquanto antropólogo e pesquisador. Ok. O que você acha, Rodrigo? O Rodrigo está com problemas na coisa, né? O que você acha, Nayara? Bom dia, dá para me ouvir? Estamos te ouvindo. É um pouco do que a Thais, eu também acho que é um pouco do que a Thais falou, né? Você toma notas, você faz anotações, né? Sobre a, a cultura em si, e depois para poder fazer uma observação em cima disso. Tá bom. E você, Rodrigo? Sobre as notas etnográficas, né? Então, as notas são meio que pelo menos das experiências que eu vi, né, que me falaram sobre as notas etnográficas, seria meio que um jeito de você ter uma memória do campo de uma forma, assim, não formal, não através dos mecanismos que você dialoga com os seus interlocutores, né? É uma forma de dialogar com você mesmo. Você faz as anotações para você mesmo buscar depois, e são coisas que não necessariamente possam ter relação, assim, com o seu objeto de pesquisa, etc. São mais coisas... descrição mesmo. Tudo que estiver acontecendo, você vai botando ali para depois você conseguir fazer associações e forçar a memória a voltar. Mas acho que não vai muito além do que a Thaís falou, não. Acho que é por aí mesmo. Tá bom, Daniele, o que você acha, Daniele? Eu entendi que a pergunta foi o que é etnografia. Você perguntou o que é notações etnográficas? Não, eu perguntei o que é etnografia, mas as pessoas resolveram falar sobre notas etnográficas, está valendo também. Não, eu prefiro falar sobre etnografia, porque nem esse conceito eu tenho tão certo, e aí eu vou, né, cafungir, né? Então, a etnografia, pelo que eu vi por aí, né, pelo que aprendi, ela leva muito em conta o sujeito, e, assim, o sentido da escuta, como você mesmo tinha dito, né, e essa coisa, assim, da pesquisa bibliográfica, não, desculpa, biográfica, a biografia da pessoa, o relato de vida, né? Então, assim, é um estilo é uma metodologia, acho que pode dizer, né? Metodologia de coleta de informação muito diferente, né? De uma assim, mais da economia, da ciência política, talvez da sociologia, porque são aquelas formas estatísticas, né? Tudo muito no preto e no branco, sabe? Assim, aquele questionário você responde sim ou não. Aí, no negócio, na antropologia, na pesquisa etnográfica, vai ser contações de histórias, né? E fotografias também podem valer, etc. Né? Sim, claro. Ok. E vamos ver. E você, Verônica, o que você acha? Eu acho, professor, que assim, ainda é um pouco uma incógnita para mim, mas eu acho que é muito do relato sobre o outro, né? Do relato do outro, mas com a visão do outro, né? Assim, mesmo sendo uma pessoa aleatória que esteja fazendo, ela vai buscar o olhar do outro para falar sobre aquilo que lhe interessa. Então, né, o eu, né, fica apagado.
e o outro se ressalta. Tá bom. E você, Guilherme? O que você acha? Qual a pergunta, professor? Acho que atrasado agora. Desculpa. Nós estamos falando de etnografia ou notas etnográficas. Primeiros comentários. Então, para falar sobre notas etnográficas, né, é onde eu acho que é onde vai ser feita toda a pesquisa, todo o trabalho, né? Você vai a campo, você faz as suas notas, mas de onde você vai tirar realmente o que você vai escrever para publicar um artigo, para fazer alguma outra coisa, não vai ser necessariamente das suas experiências em campo, mas do seu registro das suas experiências. E eu acho que, eu acho que essa é a principal importância de manter essa nota etnográfica, né? Fazer esses diários, assim, porque é a partir desses registros que você vai se lembrar das experiências e que você vai poder escrever sobre elas, né? Para discordar um pouquinho eu não lembro quem foi que falou agora, estava falando a Vanessa, foi? Estava falando um pouco sobre você ver a partir da visão do outro, né? Para você falar sobre um tema a partir da visão do outro. Eu concordo com isso, mas eu acho que o eu, ele não é apagado dessa relação. Eu acho que é sempre uma troca entre eu e o outro, né? Porque não dá para a gente só observar o outro sem olhar para si mesmo, né? Sem se perceber nessa relação. Tá bom. Olha, tudo o que vocês falaram tá correto. É mais ou menos isso. Agora, qual é o ponto? Lembra que a gente estava discutindo na aula de sexta-feira, que a etnografia é resultado de um encontro, que o encontro não está submetido ao método? Lembram disso? Que o encontro é uma experiência e que, portanto, essa experiência ela vai, vamos dizer assim, determinar o resto, né? Agora, vamos examinar o que é essa experiência, assim, à medida em que a gente pode examinar alguma coisa. Mas você vivencia essa experiência como um fato subjetivo, um fenômeno subjetivo. Não é? É você que está lá, é a sua experiência, foi você que viu, você que... Pois bem, a etnografia, no fundo, implica em transformar essa experiência que você vivencia como subjetiva em um dado objetivo. Ou seja, transformar aquilo que é experiência em texto. É basicamente isso. A gente pode discutir longamente sobre etnografia, mas olhando do ponto de vista mais prático, o que fazem os etnógrafos? Eles experienciam uma determinada realidade e, a partir dessa experiência, eles fazem o quê? Eles escrevem sobre ela. E aí, o seu objetivo, é claro, é se aproximar da maneira como o outro percebe o mundo, a realidade, etc. Mas é claro que você não consegue estar no lugar do outro, né? Você não consegue assumir o lugar do outro. Não é como queria a hermenêutica romântica lá do Dilthey. Aliás, Malinowski também diz isso. Observar o outro, o objetivo é chegar à maneira como o outro vê o mundo dele. A gente não consegue isso, evidentemente. Então, o que a gente tem? A gente tem o diálogo. E aí, a Verônica, ela dizer que você vai apagar você mesmo para ressaltar o outro
uma afirmação complicada, mas tem algo de verdade aí. Significa o seguinte: no diálogo com o outro, o que você vai fazer? Vai passar a questionar os seus próprios preconceitos, ou seja, tentar se aproximar do outro significa colocar-se em questão. Professor, posso fazer uma pergunta? Eu acho que tem super a ver. Foi assim, eu estava olhando aquele Google Notícias, né? Aí apareceu assim, precisamos debater a linguagem acadêmica. Aí eu não abri e falei assim, nossa, que besteira, né? Vem assim muito na via de pessoas querendo discutir, sabe? Termos e coisas assim. Eu acho que não faz assim, o sentido puro daquilo é muito, muito pouco. Agora, por que eu acho isso, né? Por exemplo, você está entrevistando uma criança. Agora, eu também acho que faz sentido por outro lado, tá? Assim, você está entrevistando uma criança, seu trabalho acadêmico vai ser com a linguagem da criança ou vai ser com a sua linguagem acadêmica? Vai ser com a estrutura da academia e a parte da linguagem da criança vai estar bem separadinha ali, né? Não vai virar uma confusão. Agora, você está entrevistando, igual a gente tinha falado naquele sentido ético, né? Um grupo que ele é marginalizado, sabe, oprimido. Você vai também ser opressor pelas mesmas causas que você está investigando, sabe, para saber as origens e tal. Você vai expressar, assim, uma coisa de superioridade, eu sei falar, ele não sabe. Não, você vai tentar adequar não a sua linguagem, mas você vai adequar o tema, entendeu? Você vai trabalhar aquilo de uma forma inclusiva. Então, não seria, né, de colocar sua linguagem como a dos trabalhadores do ABC, só porque você está estudando os trabalhadores do ABC, mas você vai colocar as causas dos trabalhadores do ABC, entendeu? Queria saber sua opinião sobre isso. Olha, essa são discussões muito antigas na antropologia e bem complicadas. A antropologia, sim, principalmente lá, à época, no seu começo, vamos dizer, desde lá dos evolucionistas até mais ou menos a década de 80, tinha uma relação assimétrica, claramente, entre etnógrafo e população estudada. A partir da década de 80, principalmente com os pós-modernos, começou a se questionar essa distância. E, de fato, a sensibilidade mudou para uma relação mais equilibrada entre esses, que as outras pessoas têm a dizer, o que a gente... e questionando, inclusive, alguns tropos antropológicos exagerados, vamos dizer assim. A ideia, por exemplo, de que você é capaz de conhecer o outro melhor que o outro mesmo se conhece. Conhecer a sociedade do outro melhor que essa sociedade se conhece. Agora nós estamos num mundo onde essas expressões elas estão ganhando muito espaço, né? E a antropologia não pode mais se advogar ser o dono da verdade do outro. Eu acho, assim, minha opinião, eu acho que a gente tem uma percepção meio exagerada da nossa própria capacidade de ação e de dizer coisas no mundo. Eu acho que, para mim, é muito singelo. O que a gente diz só faz sentido dentro dos jogos de linguagem acadêmicos. Para fora, não necessariamente isso faz sentido. Para fora, a nossa voz tem que ser necessariamente outra. Então, por exemplo, se você vai falar, você falou num sindicato, vamos estudar um sindicato. Cara, o que você vai dizer sobre o sindicato pode ser interessante para a academia. Para o sindicato, ele sabe muito bem o que dizer de uma maneira muito mais interessante do que a gente. Fez sentido? Eu acho que sim. Também esse modo de fala, né? Para academia, claro, vai ser uma linguagem, você vai estar até confrontando os próprios termos para não cair em dualidade, né? Para que as pessoas entendam o sentido puro das palavras, vai tentar usá-las no contexto original para fugir do padrão comum, né? Fugir assim daquele entendimento fácil e tal. Vai explicar, né? Com profundidade, né? Com uma até certa originalidade, inteligência. Agora, se você for fazer um texto jornalístico, não. Vai procurar palavras bem comuns, termos bem fáceis, um aspecto bem rápido, leve, né?
São até um públicos pouquinho engraçado. diferentes. Sim. São públicos diferentes. Agora, olha só. Eu estudo Congresso Nacional, estudo política, estudo direito. Como eu posso advogar dentro do Congresso Nacional que o antropólogo tem a verdade sobre os políticos? Faz sentido? Não sei. Bom, para mim não faz. A questão do poder é todas as inversas, né? Bom, mas enfim, toda essa discussão para a gente falar, para a gente dizer o seguinte, olha, por um lado, a gente tem toda essa discussão que a gente teve nas últimas aulas sobre encontro, sobre incapacidade, a impossibilidade de restringir o encontro a partir do método, a dificuldade de falar que o método precede a coleta dos dados, e sucessivamente. Então, notas etnográficas, elas são uma técnica. Tudo bem até aí? E qual é a técnica? A técnica é a gente pegar alguma experiência, alguma coisa, nós estávamos lá, nós vivenciamos, e transformar em texto. Ok? Então, como hoje é segunda-feira, e nós temos mãos à obra, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos escrever notas etnográficas. Ah, professor, eu não me preparei, eu não fiz nenhuma observação, não importa. O que a gente vai fazer? A gente vai escolher alguma coisa que tenha acontecido conosco em algum momento, recente, por exemplo, e vai descrever o que aconteceu. Fez sentido? Entendi, mas fazer tipo agora? Já. Tá. Olha só, eu vou... Bom, então agora nós temos as nossas notas. Eu vou colocá-las na tela e a gente vai discutir em conjunto. Aqui, ó. Faz Eu com a coloquei gente para os seus 1 milhão de seguidores aí, né, no YouTube. 1 milhão de seguidores no YouTube. Eu sou uma pessoa muito popular, realmente. Você tem toda razão. Ó, estão todas as notas aqui. Então, vamos discutir a primeira. Quem lê para a gente essa primeira nota? Vai. Rodrigo, você lê para a gente? Vamos fazer o seguinte. Por princípio, ninguém vai ler a nota que escreveu, ok? Beleza. Ok. Então, vamos lá. Eu ainda leio essa? Lê, por favor. Tá. Exercício dia 14 de fevereiro de 2022. Na segunda-feira, levei o Theo... Na segunda-feira, levei o Theo ao laboratório para tirar sangue, a fim de sabermos sua tipagem sanguínea. A enfermeira estava muito insegura, pois não tinha muita experiência com bebês no laboratório. A enfermeira furou o bracinho do bebê, não achou a veia, ficou nervosa. O bebê chorou muito, e eu passei mal vendo a cena e segurando o bebê. Ela ficou procurando a veia, mexendo a agulha dentro do braço dele. No final, não conseguimos saber a tipagem sanguínea dele, já que a enfermeira não conseguiu tirar o sangue dele. Depois de 3 dias, o levamos em outro laboratório que possui um espaço específico para crianças e enfermeiro mais especializados. O enfermeiro que atendeu conseguiu tirar o sangue dele rapidamente e finalmente descobrimos sua tipagem sanguínea. O negativo, um dado universal. Ok. E aí, comentários? Essa enfermeira acabou com o teu coração, hein, Axel? Tá porra, velho. Passei mal real, sério mesmo. E aí, gente? Nenhum comentário? Você pode dar um direcionamento, assim, mais ou menos, do que a gente quer encontrar ou só falar o que vem na cabeça mesmo?
Vamos fazer Eu acho o seguinte, conforme a gente for indo, a discussão da nota vai ficar mais interessante, porque a gente já vai pegando as coisas, né? O que a gente pode discutir, o que não discutir, o que faz sentido, o que não faz sentido. Agora, vai. Tá, assim, ó, vamos tentar, né? O que eu sei sobre essa coisa de tiragem de sangue, que a Axia ia ficar mais mal ainda, é que sabe o que se faz com os bebês? Tira sangue da veia da cabeça. Juro por Deus. Pode ser tirado sangue de qualquer veia, entendeu? Nos bebês, eles têm a cabeça grande, enfim, a veia grande, assim, proporcionalmente ao corpo. Agora, realmente, esse negócio, assim, ó, de ficar procurando a veia, eu li, pesquisei e tal, isso é errado. Agora, o que a moça vai fazer? Ela vai tirar a agulha, fazer um curativo, procurar outra veia, entendeu? Então, ela realmente ficou naquele dilema que todo ser humano fica, mas com certeza era muito mal treinada. Uhum. Ela Tá bom. ela chegou a olhar a mão dele assim, querendo tirar da mão. Aí eu fiquei tipo, não, 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 não. Imagina da cabeça, eu acho que eu ia surtar. Eu fiquei pensando, professor, que talvez, por exemplo, na leitura da nota da AXA, eu fiquei com vontade de saber o porquê, né, a razão de descobrir a tipagem sanguínea, se foi uma coisa só, tipo, quero saber qual é o tipo sanguíneo, ou se tem algo por trás. Tipo, vou saber, mas vou saber por tal motivo. Eu não sei, fiquei pensando que talvez isso seria uma informação que eu gostaria de saber depois da nota, né? Tá, então eu vou notando aqui, ó, comentários. Vocês querem saber o motivo? Eu posso falar. Não precisa. Por que tirar sangue? Por que saber, né? Saber o tipo sanguíneo. Ok, o que mais? Eu achei interessante, deu para passar a emoção, assim, o que ela estava sentindo ali na hora, como é que foi realmente a experiência. E eu achei interessante porque é um relato de um acontecimento e de outro que aconteceu 3 dias depois, né? Então tem essa passagem de tempo, tem esse período, assim, o que se passou, assim, né? No meio, o que aconteceu ali no meio? O bebê se recuperou, né? Como é que ele ficou? Mas eu achei interessante, achei que deu para sacar bastante o que estava se passando, quais foram os sentimentos na ocasião. Eu fiquei um pouco curiosa para saber a idade dele também, assim, porque... Ok. O que mais? Caio, algum comentário? A questão do hospital, professor, talvez. Por exemplo, ela chegou aí em 2 laboratórios diferentes, né? Então, mudou, porque, enfim, dá para ter uma noção, né? Mas a diferença do lugar, por assim dizer. Não, E professor. uma coisa que eu fiquei curiosa também foi se no final a decisão de não tirar sangue naquele dia foi da Axa ou da enfermeira também, de ela falar assim, eu acho melhor tirar outro dia, em outro lugar, ou se foi porque ela estava insistindo em tirar pela mão, ou então outras coisas que ela não quis colocar o filho dela, né, para passar. E ficou também muito com dó de criança nessas situações. Mais comentários? Não? Gente, olha só. Primeiro, repara, Axa, que todos os comentários sobre a nota foram de detalhes que as pessoas ficaram curiosas a partir de ler a nota, certo? Então, eu diria para você, o que eu diria é que a nota está muito seca. Estão faltando os detalhes que fazem, por exemplo, como é que era o laboratório? Que horas foi isso? Outra coisa importante, qual foi a data que isso aconteceu? Ou isso foi de manhã, de tarde, de noite? O laboratório estava cheio ou estava curto? Você foi sozinha ou você foi com o seu marido?
chegando lá, como você foi atendida? Tem um espaço? Ele foi logo chamado? Você segurou ele no colo? Só estavam vocês duas presentes lá? Como é que a enfermeira reagiu? Porque, provavelmente, no primeiro momento, ela não estava nervosa, né? Aí ela foi ficando mais nervosa. Outra coisa, por que o tipo sanguíneo? Qual é a relevância? Qual é a relevância? Uma coisa que eu achei Entendi. super, entendeu? Uma coisa que eu achei super interessante na nota foi que você se colocou nela. Eu passei mal vendo a cena segurando o bebê, mas certamente a sua reação foi muito mais complexa do que isso. Por exemplo, quando você chega lá, o que você está querendo? Você sabe que ele vai furar o seu bebê, não sabe? Mas no primeiro momento você vai ficar, tem que fazer porque é importante, então você segura. Aí ela vai mexendo no braço. E aí, como é que você vai mudando? Como a sua angústia vai se desenvolvendo? Fez sentido? Sim, bastante. Realmente, depois desses comentários, eu fiz uma coisa muito resumida, tá? Tá claro, professor. Porque, olha só, etnografia, uma nota etnográfica por definição, tem muito mais informação do que você vai realmente utilizar na hora de você construir a etnografia. Mas por que essa informação é relevante? Porque você nunca sabe aquilo que você vai usar para pensar, aquilo que vai levar você a... Então, por exemplo, aí, quando você vai... Então, aqui, eu diria para você, aqui dariam 2 notas etnográficas. Uma na segunda-feira, né? A outra na segunda, terça, quarta, na quinta-feira, quando você leva pela segunda vez. Fez sentido para todo mundo? Sim. Entendeu? Tá. Vamos ver essa aqui, então. A nota 2. Quem lê para mim? Que só você lê para a gente. Posso ler? Teresina, Piauí, 19 de 1 de 2022. Hoje fui à casa do meu avô. Ele mora no interior, em Timon, a provavelmente uns 30 quilômetros de distância daqui. São Joaquim na casa da minha tia. São Joaquim na casa da minha tia. É nosso segundo dia de viagem aqui em Teresina. Escrevo durante nossa terceira noite, após os acontecimentos de hoje. O calor não é mais tão insuportável quanto tenho guardado na memória. Acho que é a época do ano. Apesar disso, ainda parece que estamos em uma mega sauna. E na sexta, quando o vento vem, parece mais um bafo de vapor cozinhando nossas peles queimadas pelo sol escaldante. Saímos por volta das 9 da manhã. Fui designado como motorista e foi minha primeira vez dirigindo em uma cidade diferente da minha cidade natal. Passamos em um mercado e compramos diversos itens, todos influenciados pela alta do preço, que faz uma compra de R$ 100 no máximo virar uma compra de R$ 270. O visor do carro não mostrava quanto de gasolina tinha. Colocamos R$ 50 e fomos para a casa do meu avô Joel. A viagem passou sem grandes incidentes. Uma ou duas calotas um pouco mais altas que o normal e o barulho agonizador da parte de baixo arrastando no asfalto. Passamos pela ponte que liga Teresina a Timon, em Maranhão. Depois de dirigirmos por umas estradas recém-construídas, viramos na rodovia e seguimos por uma pequena estrada. Você pode abaixar um pouquinho, professor? A partir daquela estradinha, a natureza começa a ser cortada pela estrada. Dos dois lados tinha um mato que ficamos em dúvida se seria cerrado, caatinga ou sertão. Para mim ainda parece cerrado. O horizonte se expande, o céu engloba as fazendas e os coqueirais.
As casas esparsas e assimétricas cada vez mais distantes, a estrada vira terra e a população é o gado. O maior pequiseiro que já vi na vida me aparece e assim sei que chegamos ao nosso destino. A porteira é aberta e sigo uma pequena estradinha até a casa em si. Íamos eu, minha irmã, minha mãe, tia e prima. E lá nos encontramos com mais 2 primos e 2 tios, além do meu avô. Pelo menos eu acreditava que aquela estradinha era o caminho até a casa, quando de repente atolo o carro. Meu avô não quis nem olhar na minha cara e descobri que vim dirigindo pela plantação que ele tinha acabado de plantar. Depois de me desculpar, estaciono o carro em seu lugar apropriado. Galinha, mosquito, porco, gato, mosquito, uma mosca que morde nossa pele até sangrar, terra, vento quente, aranha, calor, mosquito, galinha caipira na mesa, churrasco na brasa, salada e arroz na hora, rede, 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 rede. Ah, e também assisti uma aula de métodos antropológicos depois de conectar o Wi-Fi. Lá tinha o Wi-Fi. Macaxeira e café, meu tio Joselito, pai do Mateus, se agonia e quer ir embora. Aqui é muito perigoso. Sair por essas bandas aqui tarde, os caras vão assaltar. É como se ele conseguisse prever o futuro. Não esperou sair a macaxeira e minha tia Josélia se empenhava em arrumar a casa do meu avô, que por ele fica de qualquer jeito. Tio Joselito e Mateus se mandam, dá bem uns 10 minutos e depois, dá bem uns 10 minutos depois e recebemos uma ligação de uma tal de Luana. Após meu avô atender, descobrimos que roubaram a moto e todos os pertences de meu tio e meu primo. É incrível como, quando essas coisas acontecem, nós sentimos uma sensação tão ruim antes. Talvez por isso meu tio não nos esperou para irmos todos juntos. Ele já sentia que aquilo ia acontecer. Mas talvez, por ter sentido que aconteceria, foi que aconteceu. O que veio antes, o ovo ou a galinha? Ovo. A volta foi apreensiva, todos em alerta para qualquer sinal de perigo. Os trovões pareciam ressoar apenas nas frases mais emblemáticas. Uma sensação de agouro se instalou em todos, e principalmente na tia Josélia, que ficou se culpando por todo o acontecimento. Encontramos eles logo mais à frente, na casa dos vizinhos que ligaram. Também são meus parentes, mas não entendo qual a nossa relação. Minha tia, em algum grau, certamente, é tia de minha mãe. O carro lota e logo à frente o carro usado no assalto é visto. A roda estourada e policiais militares averiguando a situação. Relatamos o acontecimento e seguimos de viagem, todos calados. Tento soltar uma piada, mas não cola. Continuo no silêncio e contemplo uma visão do pôr do sol das mais lindas que já vi. A paisagem parecia tirar sarro de nós. Em um momento tão apreensivo e triste, se fazia um espetáculo que é visto todo dia. Eu apreciei o visual, me senti culpado por estar feliz que estávamos todos fisicamente bem e apreciando vista tão bela. E aí? Eu sou meio Comentários. cega, desculpa. Hã? Eu sou meio só cega. Acabei travando algumas coisas. no começo tem uma palavra sesta. Sesta é aquele momento depois do almoço, onde a gente descansa, geralmente um lugar que é muito quente. Eu falei sexta, eu não conheço essa palavra, desculpa. Eu só descobri também recentemente. Nossa, eu vou ter que colocar em algum lugar para usar. Adorei. Tá bom, comentários, meus caros. Eu Eu acho gostei, assim, muito bom. Desculpa. É que, assim, ele conta detalhadamente todo o relato, assim, né? Acho que como estava no dia, ele conseguiu relatar tudo, assim, colocou tudo onde tinha que colocar, sabe? Parece que a história tem início, meio e fim, assim, vamos dizer, né? O relato, ele é completo. Uhum. Tá bom. Quem mais? Comentários. O Caio, né? Ou era o Rodrigo que estava querendo falar?
Rodrigo. Vamos lá, E Rodrigo. eu que abri na hora. Eu acho interessante. Aí, por exemplo, o Luchi teve mais tempo, ele conseguiu preparar, mas é muito interessante ver que é as características de como ele escreve, de como ele percebe as coisas, né? Assim, então, tipo, uma descrição bem mais impressionista, acho que eu poderia dizer. Mas que eu gostei, ele narra bem os acontecimentos, ele coloca bastante os sentimentos dele em relação, tanto emocionalmente quanto fisicamente, né? Do ambiente, dos acontecimentos em si. E não sei, tipo, eu me sinto bem dentro de um diálogo mesmo, tipo, um diálogo comigo mesmo, né? Por exemplo, ele comentando que tinha Wi-Fi, tipo, da aula de MTAS, né? Eu gostei. Eu acho que é um relato bem legal, que dá para tirar muita coisa disso, né? Tipo, dá para você começar a escrever sobre vários pontos diferentes. Ok, obrigado, Rodrigo. Mais comentários? Dani? Eu adorei, ficar até com vergonha do meu, porque tá Axel? muito bem escritinho, assim, tem muito detalhe mesmo. Eu consegui até visualizar essa questão que ele falou, por exemplo, do dia, do pôr do sol, de estar se sentindo culpado por estar feliz e vendo uma bela paisagem, assim. Eu achei até um pouco poético também, assim. Eu gostei bastante, parabéns. Ok, mais comentários? Eu achei que a voz da Axia me convenceu de que era ela a contadora da história, entendeu? Tipo assim, Que ótimo. ia parabenizar a Axia pela boa história e tal. É só isso. Obrigada, que fofa. Uma Mais, coisa que eu tá? gostei foi que ele faz uma descrição da paisagem e das comidas também. Eu achei isso interessante. Dos animais, da fazenda, assim. Eu achei isso um ponto bem legal. Professor, Diga. e da Luz, né? Eu já tive as outras oportunidades de te falar isso também. Acho que você escreve muito bem, assim, né? Eu acho que é sempre carregado de muita literatura, né? A forma como você escreve, assim, é muito expresso aí. Eu acho que ficou muito legal por causa disso, assim, né? Não é só contando o acontecimento, é contando o acontecimento com um aspecto bem literário, assim, né? Bem legal. Uhum. Eu só queria fazer um comentário, tipo, agradecer, gente, obrigado pelos elogios, mas também é diferente você escrever, porque esse texto, eu escrevi ele para mim, eu não pensei em compartilhar ele no primeiro instante. Se eu estivesse pensando em mostrar para as pessoas, talvez, com certeza ia ser diferente, não ia ser dessa maneira. Tem muitas referências, muitas coisas que eu falo um pouco, mas não chego a explicar detalhadamente, assim, da maneira que aconteceu, porque só aquela uma frase ou outra frase já me lembra exatamente o que aconteceu na situação, sabe? Eu acho que tem uma diferença quando a gente vai escrever pra gente, quando a gente vai escrever pro outro. Aí, eu não sei, eu só fiquei pensando nisso agora, enquanto eu via todo mundo lendo e lembrando do dia também. Eu acho... Mas eu, Fala. desculpa. Não, eu ia Manda falar bala. que, mas é por isso que a gente achou, assim, certa beleza nisso, porque você fez para você. Então, por exemplo, você faria diferente se fosse para a gente ler. Talvez a gente não ficasse tão impressionado quanto a gente ficou nessa questão literária, poética e tal. Então, acho que é isso. Uhum. Tá, olha só. De novo, eu achei o texto está muito bom, também concordo com o que as pessoas estão dizendo, mas o meu comentário seria o comentário que você acabou de fazer. O que acontece com a etnografia? Se você... Tem dois estilos de fazer notas etnográficas, né? Tem gente que anota menos, confiando na memória. Tem gente que anota mais, desconfiando que, com o passar do tempo, a memória vai diminuir, né? Vai esquecer de algumas coisas. Eu prefiro o segundo tipo, eu acho que é mais interessante. Eu acho que a gente poderia treinar o segundo tipo, depois focar, você passa para o primeiro. Então, por exemplo, qual estrada que vocês pegaram? Quanto tempo demorou o trajeto? O que foi que vocês compraram? Por que comprar é uma coisa relevante? Porque vocês estão levando alguma coisa para contribuir, não é isso? E o que vocês estão levando para contribuir no almoço? Qual carro que vocês usaram?
Enfim, é isso. Eu desenvolveria mais alguns aspectos, né? Como é que foi o almoço? O que aconteceu? Você comeu, ficou na rede ou vocês comeram em volta de uma mesa ou cada um pegou seu prato e sentou em um lugar diferente? Qual foi o ritual para a comida, né? Parece que você estava com tanto calor nesse momento que você estava na rede, né? Enquanto as pessoas estavam fazendo. Não sei se essa imagem passa, eu não aguento mais. Eu vou para a rede. Vocês que são daqui, vocês se virem. Eu vou deitar. E interessante essa. Também achei legal a parte da sua expressão, né? De você explicitar o que você está pensando, o que você vai fazer, o que você. Tudo bem? Tá bom. Eu vou. Eu vou sugerir para vocês que a gente faça o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Eu estou aqui com o primeiro exercício. Eu vou pedir para vocês para a gente terminar um pouco mais cedo hoje, porque eu tenho um médico. Daqui a pouco. E a minha sugestão era o seguinte, que vocês pegassem essa nota que vocês escreveram e refizessem. A partir dos comentários que a gente já começou a fazer. E aí, na próxima segunda-feira, a gente compara as duas notas do que vocês fizeram, o que vocês fizeram e as notas originais. Que tal? Vocês topam? Com certeza. Claro. Super. Vamos. E aí, olha só. Então, deixa eu explicar para você como funciona esse. Primeiro, a gente está ajeitando as notas. Depois que a gente ajeitar as notas, a gente faz a pergunta: o que a gente pode pensar em cima delas? Faz sentido? Esse pensar em cima dela tem que ser anotado também? Com uma Não observação? necessariamente. Primeiro a nota, depois a gente pensa. Por exemplo, na nota da Axel tem a relação com a maternidade, né? Que é uma coisa importante que está presente. Tem a questão de uma enfermeira que é incompetente para fazer aquilo, mas não se diz ser incompetente. Tem essa coisa de você ir no laboratório, é um saco do laboratório, né? Você tem que levar o plano de saúde, você entra lá para fazer, que não estava na nota, mas enfim, tá no, a gente sabe, né? Tá bem? Combinado? Combinado. Então, é isso aí, gente. Professor, é uma análise descritiva, né? Assim, de uma situação, né? Não é Fiquei isso pensando... não. Fala, mas fala. Desculpa, Pode falar. É porque... Não, eu queria que você falasse primeiro. Não, é porque eu ia fazer uma analogia besta, no final das contas. Vamos lá. Eu vou ligar a câmera aqui agora, para vocês me verem. Tava ruim aqui a situação. Não, é porque eu tava pensando assim, né? Um negócio bem descrito, assim, né? Tava lembrando de quando eu li Senhor dos Anéis, por exemplo. Você chega num lugar, você descreve tudo que você vê ao redor, você descreve, tipo, os mínimos detalhes da relação ali, quando você encontra alguém, quando você estabelece o primeiro contato com alguém, quando você estabelece a sua chegada no lugar, a sua impressão do lugar. Pensei nisso, assim, sabe? Deixa eu fazer uma análise descritiva. Ah, ótimo. Pode mandar bala. Amiga, minha referência é a mesma. Senhor dos Anéis ali, ó, as pedras, os musgos nas pedras, o vento batendo na folha, o jeito que a folha cai. Quanto mais detalhes. Por exemplo, eu faria a pergunta: que tipo de mosquito é aquele que mordeu vocês? Entendeu? Todas essas coisas. Tem uma frase do... Vocês já leram lá a introdução do Goethe, já quando ele fala uma descrição densa? E ele fala assim, entre parênteses, um bom etnógrafo saberia qual eram os tipos de carneiros, né? Qual era aqueles... É isso, são esses detalhes que acabam sendo
Tem um sentido disso. E o sentido é que os detalhes, o que eles ajudam? Eles ajudam você a transformar aquilo numa imagem que vai depois servir para você pensar. O ângulo do sol, a direção do vento. Seria ótimo. Então, a sua eu estou esperando, o ângulo do sol e a direção do vento. Tá bom? Então, meus caros, lembrando que para quarta-feira é Jean-Jacques Rousseau, fundador das Ciências do Homem. Ok? Então, até segunda.